horrores do interior do Brasil, do canal Amin Wake. Eu não conheço, tá, esse canal, mas eu achei bem interessante o tema do vídeo, bem criativo assim, então bora assistir pra ver, né, sobre o rolê. Eu sou do interior, muito se fala sobre lendas de criaturas bizarras que existem mundo afora. Regiões conhecidas por sua incidência de relatos perturbadores. Histórias que despertam medo ancestral em nós. De longe, os vídeos de terror que mais nos perturbam são aqueles que beiram a realidade, ou que trazem à tona algum elemento que já foi presente em nossa vida. Acredito que para muitos de nós, vídeos que falam sobre criaturas avistadas no interior, em lugares onde a tecnologia e a selva de concreto não alcança, são vídeos que causam bastante medo por conta de vivências ou até relatos de pessoas que vieram desses locais desolados. Ver coisas estranhas na cidade, pessoas agindo de maneira suspeita, não é tão incomum. Mas aí é um dia qualquer, em São Paulo. Ouvir lamentos na madrugada, isso... Nossa, eu ouço muitos lamentos na madrugada. Muita gente bêbada. Nossa, o que eu mais ouço na madrugada é lamento, tá? Moto passando. Nossa senhora, é muito lamento. É bem assustador, mas agora imagine isso em um lugar onde pouquíssimas pessoas moram, onde as casas dos vizinhos ficam... Aí é estranho mesmo. Cara, e pior que assim, ó, minha família inteira é do Paraná, né? E bem da roça mesmo, assim. E quando a gente ia visitar a galera, eram umas casinhas exatamente igual a essa, sabe? Uhum. E aí tem, tipo, tinha uma... Cara, eu lembro certinho. Tinha uma porta que ia pro fundo da casa, onde é nada, né? É, tipo, nada pra todo lado, então é nada. Cara, era muito doido, porque pra quem é da cidade, você não tá muito habituado com isso. Mas é ver onde a luz acaba. Tipo assim, a luz da casa vai até ali. E eu não conseguia mais ver um palmo de distância na frente da onde a luz acabava. Porque não tava com lua. Né? Não tava com lua, tava meio nublado. Cara, não dá pra ver nada. Nada. Tá ligado? É bizarro, cara. É outro nível de... Aí você vê tudo. Aí vê... a mente, ela aí é funciona, lobisomem, é saci... É daí pra mais, tá ligado? Bem longe uma das outras. E a natureza e o vazio inquietante tomam conta. Isso certamente multiplica muito mais o terror. Ouvir algo que não deveria estar ali. E saber que, se você precisar gritar, é muito provável que ninguém vai te ouvir. Aí é Hoje foda. eu gostaria de E comentar com você sobre toda essa terra, atmosfera que o interior do Brasil pode oferecer. Como em lugares onde não há nada, o medo pode se manifestar e tomar diferentes formas. Você que tá vão maluco? desde uma tradição local estranha, até criaturas como lobisomens e bruxas. Mas bem, Ali era um cara, antes de não era? começarmos, Era um cara, né? meu nome é Não era Amin, meio um maluco? e seja bem-vindo ao meu vídeo. Bem-vindo. Quer dizer... Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo. Cara, bem-vindo. Bem-vindo você também. Bem-vindo ao canal. Gente, vai lá, se inscreve no canal dele. Eu me perdi, não. Já aconteceram com vocês, tipo assim, a pessoa falar um rolê e você responder a mesma coisa quando não era pra você responder? E aí você fica, mano, pensando depois, nossa, porque eu... Tipo, você vai no automático, só que não era pra você ter falado aquilo. Sim. Tipo assim, a pessoa fala bom dia e você fala bem também. Você sabe? Quando você achou que ela ia perguntar tudo bem, sei lá, uns bagulho assim, enfim. Ai, mano, o cérebro para de funcionar às vezes, a gente fala cada besteira. A atmosfera no interior do Brasil para muitas pessoas é um tanto quanto familiar. Vou contar uma história aqui, ó. Sua, que lá vem história. Eu, na casa da minha avó, brincando de esconde-esconde. Ah, essa história é legal, essa história é legal. Caraca, mano, tipo assim, casa da minha avó, na interior... Não vou falar onde, porque, né? Mas é interior de São Paulo. Naquela época, que faz pouco tempo, né? Afinal, tem 18 anos, faz uns anos atrás, assim. A cidade não era tão desenvolvida. Então, descendo a rua, tinha um campaço. E aí tinha um matador, alguma coisa assim pra lá. E subindo a rua tinha um pasto. E aí, vai brincar de esconde-esconde. E tá valendo o quê? Tá valendo a cidade inteira, né? Tipo assim, porque no interior tanto faz, assim. Aí, eu falei assim, mano, vou me esconder aonde? Vou me esconder no pasto, né? O que eu fiz? Subi, pulei a cerca. Fui atrás de um cupinzeiro, né? E tava... Mano, assim, não dá pra ver nada. Só tava os postes assim, né? Da rua. E beleza. E a gente aqui, ó. Eu escondidinho. Nessa eu começo a sentir um ventinho aqui, ó. Quentinho. Bem quente aqui. Mano, mas quando eu olho pra trás, tem uma vaca atrás de mim. Meu amigo, Ela tava só te dando um cheirinho, assim, mano, ó. eu nunca... Mano, que mas é imagina isso? você olhar pra trás e ver uma cara desse tamanho, assim, ó. Olhando pra você.
Mano, eu nunca corri tanto, assim, cara, eu nem lembro como eu pulei a cerca, como eu voltei pra casa. Cara, só sei que eu soltei um gritão e foi umas 3 crianças correndo, assim. E aí, o que você viu? Eu não sei. E aí já começa a falar que viu capeta, sabe? Já começa a exagerar, assim. Pobre da vaca levou um susto de graça. Mano, é verdade. Coitada das vacas, né? Vaquinha Gente só foi gritando. dar um cheirinho, Pior velho, que é verdade. Susto. Me incluo nisso por ser de uma cidade razoavelmente pequena. Nessa hora não existe Durante até, o é dia, verdade. visitar o interior era de certa forma libertador. Algo quase como uma aventura. Porém, durante a noite, algo acontecia. Um silêncio opressor tomava conta daquele lugar. Os animais iam dormir, ou se não, passavam a fazer sons mais sutis. A noite era fria e o vento sibilava por entre as árvores. Você ouvia isso muitas vezes acompanhado do barulho de um relógio de parede, ou até o som do motor de um congelador. Sempre que precisava visitar os familiares dos meus pais, era bem isso. A gente tinha que ir para o interior, pegar Exatamente estradas isso. no meio do nada, cercadas por grandes planícies ou por matas mais fechadas. Não, nego mata que não tinha, durante não. o dia Era só fazenda mesmo. Era de um lado milho, do outro lado soja, de um lado café, do outro lado milho. E Nossa. basicamente isso. uma vista incrível, mas à noite eu achava aquilo muito assustador, principalmente Nossa, porque tá eu era maluco. muito... Você não vê um palmo na frente do carro, velho. E quando tem uma vaca no meio da estrada? Fudeu, né? Ai, E como você nossa, tira que ela? horrível. Não, você fica lá esperando ela sair. É foda, mano. Eu nunca vou esquecer da vez em que junto de meu pai e minha mãe nos perdemos em uma estrada do interior tentando seguir um mapa durante a Aí, madrugada. fodeu. Isso é a E coisa nossa de cair única em escolha backroom, foi seguir fudeu pela tudo. estrada sem fazer ideia do que iríamos encontrar. A única luz à frente era dos faróis da caminhonete. E você não vê Mas nada, no final né? deu tudo certo, a gente chegou no nosso objetivo. A ideia para esse vídeo veio através de um vídeo que vi no Instagram, que aborda perfeitamente os elementos perturbadores de locais do interior. Foi dar um carro, porra, tá mais que aqui. Aí fudeu. Aí fudeu. Eu já vi isso na estrada. Eu sempre falo da história, né? Que não era nem interior, tava numa rodovia que eu vi uma mulher corpulenta saindo no meio do nada, pelada, abaixo me cagando. Foi uma das imagens que eu sempre carrego na minha imaginação aqui, ó. Mano, ela volta, tá ligado? Essa mulher, esse rolê. Cara, que foi, tipo, praticamente isso. Imagina. Mano, sei lá, árvore, não lembro Será nem o que era. o espírito cagão? Porra, mas o espírito... Espírito cagão? Um espiritaço, tá ligado? Espírito cagão, véi. Será que existe É um foda. espírito cagão? Porra, tá mais que aqui. Aí fudeu, não. Isso aí fudeu. O que vocês fazem? Eu não faço nada, eu acelero. Papel. Muito ele prende os cachorros aqui, porque quando a caipora tá perturbada, ela A caipora? fica maltratando os bichinhos, né? E aí tá ouvindo? Saci tinha nome no sítio que meu pai morava. Se chamava Meu Pai. Ele era o capeta em forma de guri. E ele ficava fingindo Ficava que ele era. fingindo, nossa. Que ele era o Saci. Ele que ficava fazendo uns bagulho e todo mundo, nossa, o Saci, era meu pai. Que só é isso? Se a Lari encontrar uma assombração à noite, é o espírito que corre. Vai saber o que a mulher vai fazer. Essa mulher vai fazer com ele. Aí é foda. Meu irmão tem alguém aqui. Aqui atrás, ó. Foi o vento. Sabe? Sim, na minha concepção até então foi o vento mesmo. Não, mas deu pra ver um bagulho, A não minha é? irmã conta que teve uma mulher aqui, que mora Na aqui dúvida, numa você casa não- próxima, que não ela teve duvida, 7 né? filhos. Na E dúvida, um você não deles duvida. é lobisomem. E por incrível que pareça, é uma mulher. E ela me disse o nome da mulher. E eu tô aqui, ó. Ah, então é um lobin woman, não um lobisomem. É, um lobisomem mulher? Quer dizer, um lobo mulher? Dessa estrada. Lobisomem. Isso hoje é o nome dessa pessoa. Mauricéia. É velho. É uma casa abandonada. Ai, mas eu queria entrar Não, em você casa tá- abandonada também, amigo. Tem uma casa abandonada. Ó, tem várias histórias dessas daí. Isso é o que dizem. Estava eu andando lá no interior do Paraná. Lá do interior do Paraná. Muito no interior. E tinha uma casa abandonada. Casarão. Meu pai falou assim, essa A casa é abandonada desde sempre, porque todo mundo que se muda pra ela, ninguém consegue ficar mais de uma noite. acabou a história. Mauricéia. Isso parece que não dá pra pensar, não. Mauricéia. O cara também brinca, né? Gente, Ai, credo, que Os cachorros medo tá de, todo mundo de estranho. levar um susto. Depois de uma hora e Você meia. ficou 1 hora e meia Não. na casa abandonada sem fazer nada.
Caraca, é muita Não, falta aí de você ter já o que tava fazer. invocando o capeta também, né? Já fez um pacto ali, já Não. desenhou um negócio Assim, pra você ter 1h30 pra você ficar lá esperando. Então, Pô, nos primeiros amigo, 10 minutos você já corre, né? Não é não? Então... Não entendi. Mauricéia. Mauricéia. Meu Deus. Tinha uma mulher passeando com o cachorro. Fala, Jardim. Isso foi muito meme, não. Aí, não. Pô, a pobre da mulher levando o cachorro pra passear. E aí alguém dá E o homem fala que ela é um espírito, velho. Na moral. Aí é foda, né? Fomos enganados! O ser humano assusta. Ô, esse bicho é foda, tá? Esse Pô, bicho é é foda. muito legal. Ele tem um mau bocão. O homem no vídeo aborda sobre a lenda da Caipora, que é uma das muitas criaturas do nosso folclore. Há Nossa, também mas o não é assim, não. lobisomem, que é uma das criaturas mais Nossa, famosas. que imagem bizonha. Maneiro, hein? Eu não sei se vocês conseguem ver. Nossa, que coisa bizonha. Pô, ficou bem legal isso daqui, né? A Matita Mano, Pereira, aquilo dali que é veio um uma bruxa cagaço, que vem tá? visitar Legal aquilo ali ficou, hein? Legal. pessoas que moram no interior. E bem, diversos vídeos como esse que eu mostrei estão por aí para provar que há de fato algo espreitando a calada da noite no Ah, esse interior, daí é de lascar. como pessoas ouvindo gritos, Torre sem óleo, no fundo da fazenda, o tempo virado pra chuva, sem torre. Desci pra dar uma mijada, escuta só o barulhinho lá fora. Mas tá na quaresma, acho que é lobisomem, sei lá o que é isso. pessoas vendo coisas Ali no era um mato. assassino, amigo. E até pessoas falando que foram chamadas para sair de suas casas durante a madrugada. Gente, 1h30 da manhã. Alguém me chamou lá na porteira. É, não vou, né? 1h30 da meia hora de chamar o povo na casa do outro? Não, né? Ainda mais na roça, né? Não... Então não estamos indo. Então vamos se certificar que a porta tá trancada, a janela tá fechada, Exatamente. né? Não compensa, Oi, não quem é? compensa. Esse horário aí não compensa, não. Oi! E aí? Quem era? Se ergueu da minha altura. Era assim uma coisa, assim, sistema cachorro preto, canindé. E o que também não faltam são relatos de pessoas que juram de pé junto que já viram ou viram criaturas. Sua avó, piriguete? Minha avó. Cara, minha avó, ela sempre contou histórias, assim. Sempre contou histórias de todos os tipos. Ela falou que ela já viu o capeta mesmo, bem vestido, em cima de um cavalo preto, né? Bem apessoado, em cima das árvores. Com um cavalo em cima da árvore. É, Porra! ficava em cima das árvores, assim. E várias histórias, assim, de tudo que vocês imaginam. Mão peluda, preta, gigantesca, que ia dar tapa nos outros. Todo tipo. E aí, só que aí eu comecei a entender que sempre ela tá voltando de um baile. E o que tem no baile? Álcool. Aí eu comecei a triangular, assim, um padrão quando eu fui crescendo e falar, Será? qual será que é o nível de alcoólico, né? Pra essas histórias elas serem realmente fictícias ou realistas, né? Não sei. Será que o cara com o cavalo não tava no chão? E aí do nada ela tá meio mais ou menos já tá em cima da árvore, sabe? Sacou? E isso se deve ao fato de que é muito comum ouvir animais no interior que reproduzem sons muito semelhantes a nós humanos, como gritos ou até assovios. No meu vídeo onde eu comentei sobre os Montes Apalaches, eu também trouxe essa hipótese Tiringa, e até mostrei cara. um vídeo de um lince gritando, bem parecido com uma pessoa. Então vamos dar uma olhada em como é o grito de uma onça, pra ver também como pode soar algo humano no meio da mata à noite. Ah, é tipo o gato no seu que parece um bebê chorando, né? Às vezes. Então, Parece um uma choro, criança, né? não parece? Tipo, parece uns bagulho bizarro, cara. É foda. É. Obviamente não são apenas felinos que Dá vocalizam um sons medinho bizarros. Pássaros também podem fazer sons estranhos, muitas vezes parecendo até com lamentos noturnos no meio da floresta. Quanto aos relatos de pessoas que viram coisas estranhas durante a noite, eu até tenho uma teoria. Uma que não vai explicar tudo quanto é relato ou vídeo que tem por aí, mas que talvez possa justificar contos de pessoas mais velhas que são do interior. Existe um fenômeno chamado de pareidolia, que se trata de uma tendência do cérebro humano de perceber padrões familiares, como rostos ou figuras, em estímulos vagos ou aleatórios. Em ambientes com pouquíssima iluminação, como no interior,
essa tendência se intensifica, levando-nos a interpretar sombras ou formas indistintas como algo Isso aí claramente é uma pessoa na janela. Isso aqui não é pareidolia. Isso daí não é pareidolia não, paizão. Isso aqui é Isso daí claramente é o capeta te encarando, gente. Cuidado. Nossa, isso daqui é pareidolia, Cuidado fodeu, né? pra achar que tudo é pareidolia e às vezes tem um Esse demônio. fenômeno é o Você não tá resultado de um sabendo. mecanismo evolutivo de sobrevivência. Nosso cérebro é programado para reconhecer rapidamente possíveis ameaças no ambiente. Olha aqui, ó, histórias, hein? Meu falecido vô paterno vivia contando história assim. Ele dizia que caçou um lobisomem que conseguia se disfarçar de porco. Então não era um lobisomem, era como é? Shapeshifter? Como é? Exatamente. História também do interior. Meu pai, quando ele viu uma assombração e atirou nela, ele foi visitar minha mãe, que era muito longe um sítio do outro. Os dois estavam namorando. Ele foi até lá, né? E quando voltou, ele voltou sozinho no meio do breu. Pra cortar caminho, ele passou pela fazenda de uma outra pessoa pra chegar na fazenda dele. E aí tinha meio que um pátio e tal, não sei o que. Do nada, ele vê uma sombra preta assim, ó, passando de um lado. Caralho. E ele fez o quê? Pegou a arma. Sim, arma. Aí ele pegou a arma, né? Aí, do nada, viu passando o outro. Aí no que veio de novo, ele pá! Atirou. E matou? Aí eu acho que era tio dele que falou o nome dele. Tá bem, o que aconteceu? Veio vindo, né? Pra encontrar ele. Aí, não, eu vi uma assombração aqui. Aí ele ouve de novo. Que atirou numa assombração. Aí, quando ele chega lá, ele errou, né? Ele chega, era o quê? Era um porco que tinha enrolado uma lona. Não conseguia sair da lona. Não matou, ele errou. Aí ele tirou o porco. Ainda bem que ele errou. Ai, nossa, gente. Coitado do porco, pode nem mais enrolar numa lona. Ele se enrolou numa lona, tava enroladinho e correndo gente, de um lado pro outro. Porco. É foda. Mesmo com informações visuais limitadas, ao ver uma silhueta ambígua no escuro, podemos interpretá-la como uma figura assustadora, mesmo que seja apenas um objeto inofensivo ou um animal se movendo rapidamente entre o mato. Pode ser assim. Algo que está enraizado na nossa cultura graças ao cristianismo é a Sexta-feira Santa, que teria sido o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Nesse dia não devemos trabalhar, caçar e tampouco comer carne vermelha. Em regiões mais do interior, também é dito que não se deve nem sair de casa nesse dia, Sério? Principalmente durante a noite, já que no horário da madrugada, a conexão entre o mundo dos mortos e o... Eu já vi um quadro do Padre Cícero, nem sei quem é o Padre Cícero. Virar os olhos pra mim quando tava brincando de esconde-esconde. Quando entrei no quarto pra me esconder, parecia que velas tinham acendido e apagado, não tinha vela. Eu contei uma história ontem pra galera lá, né, que quando eu era criança eu não tava conseguindo cagar. Aí veio minha avó. Aí minha avó segurou minha mão e falou: Ó, minha filha, dessa vez você vai fazer cocô. Você precisa fazer cocô. Tava vários dias sem cagar já. Aí ela sentou no vaso, me colocou no vaso, segurou minha mão e começou a orar. Começou a orar e eu chorava e ela orava. O cocô sair. E eu chorando muito. Aí diz ela que nesse momento ela olhou para o meu quarto, do banheiro pro quarto, e no meu quarto tinha um quadro de Nossa Senhora. Eu não sei se era Nossa Senhora, qual que era a santa. E ela viu a santa do vaso rindo pra ela. E aí, quando foi no dia seguinte, consegui cagar. No dia seguinte, minha avó pegou esse quadro, levou pra fora. Disse que tentou tacar fogo no vaso. No vaso não, no quadro. No quadro. Disse que tentou tacar fogo no quadro. Foi tanta merda que tentou tacar fogo no vaso. Confundi tudo. Queimar o banheiro porque tava impregnado. E aí, o quadro não queria pegar fogo. Hoje em dia, eu tenho que falar pra ela, esqueceu de tacar sal. É verdade, faltou. Se tivesse tacado o sal, teria funcionado. Mas qual foi o fim desse quadro? Eu não faço a menor ideia. Essa é a história que minha avó me contou. Levar no hospital, ninguém pensa. Sim. Dar um laxante, dar mais mamão, levar no hospital, ninguém pensa. O bagulho é dar a mão, beleza. Sigamos! Já que no horário da madrugada, a conexão entre o mundo dos mortos e o nosso estaria mais frágil do que nunca, permitindo que coisas do outro lado possam vagar livremente nos nossos arredores. No interior do nosso país, em cidades mais pequenas, existe uma tradição entre os antigos locais durante a Sexta-feira Santa.
Na madrugada, pessoas se vestem com túnicas brancas, carregam Nossa, velas se e eu tivesse cruzes no e interior saem de por aí boa e entoando passasse a cânticos galera assim, eu ia me cagar de religiosos. medo. Eu ia falar que não Essas aceita. procissões são manifestações. Aceita que dói menos. É, paizão. Uma vez, eu dormindo, eu escutei minha mãe me chamando. Aí eu acordei, olhei para a porta e vi uma sombra meio encostada na porta e me olhando. Virei pra parede e voltei. Ah, vai pra pariu, não tem nada. Vai se fuder, Vai Yuri. se fuder. Nossa, ele prometeu muito na história, não entregou nada. Não tem nenhuma comprovação de porra. Nossa, que religiosos. otário, velho. Eu Essas tenho outras procissões são histórias pra contar. manifestações de fé e Ah, penitência, poxa vida. com o objetivo de refletir sobre o sofrimento de Cristo e buscar purificação espiritual. Essas pessoas encapuzadas são chamadas de penitentes. E agora, imagine apenas por um instante, você indo passar os dias no interior e resolve sair de noite para caminhar, ignorando todos os avisos dos antigos. Sair de noite Então pra se caminhar no depara interior com um não existe. grupo desses, vestido de branco e rezando em conjunto. Já tá tudo que eu não faria. Eu não iria pro Tudo que eu interior. não faria. Eu não iria. Primeiro que eu tenho alergia a pernilongo. Ou seja, não existe eu e mato muito próximo, tá ligado? Exatamente. Existe eu e mato com uma distância segura e muito coisa. Segundo de tudo, a gente tem cu. Exatamente. né? Quem tem medo, né? Então, já acaba aí. Eu certamente ficaria com o cu na mão. E se não conhecesse a tradição, pensaria que é uma espécie de Ku Klux Klan. Voltando ao assunto, isso que eu acabei de descrever é uma tradição chamada de procissão dos penitentes, e não passa de uma tradição do povo do interior. Mas isso não quer dizer que você deveria ficar tranquilo caso veja um grupo assim no meio do mato, pois dentro dessa tradição existe a lenda de um outro tipo de procissão, a procissão das almas. E meu amigo, se tu viu isso, fodeu. Durante a quaresma, especialmente nas madrugadas de Sexta-feira Santa, acredita-se que um cortejo silencioso de almas penadas percorre ruas e estradas. São espíritos de pessoas falecidas que ainda estão pagando suas penas, vagando entre o mundo dos vivos e dos mortos. Vestidas de branco ou cobertas por véus, elas caminham em fila, com velas nas mãos, rezando e chorando por suas almas. Pelo menos são organizadas, né? É, né? Não é? Pelo menos tem uma certa organização. Pô, se eles têm essa capacidade, poderia fazer um carnaval, não poderia? Um carnaval? É. Tamo morto, mas é isso. Porque, tipo assim, ó. Não sei como funciona. Rezar não tá dando certo, né? Eles continuam fazendo isso todo ano. Não, porque todo ano mais gente morre, né? Mais gente tem que ir. Mais As alma. almas? Mas aí seria uma fila muito grande. Tem mais gente que morreu do que gente viva, né? Então. Qual é a logística? Eu não sei o que eu tô falando. Deixa Eu quieto. entendi o que você tá Algumas querendo versões falar da também. Eu não lenda, sei, não faço a se menor alguém ideia. espia a procissão, uma das almas pode lhe entregar uma vela. Essa vela, aparentemente comum, permanece acesa por muitos dias e, eventualmente, transforma-se em um osso humano. Esse presente é um sinal de que a pessoa será atormentada pelas almas até o dia de sua morte. Só de sacanagem velho. assim? A pessoa só viu foi amaldiçoada? Vale, meu Deus. Quando eu era mais novo, eu costumava ter muito cagaço de fazer qualquer coisa que desrespeitasse a Sexta-feira Ele mais Santa. novo? Pra vocês terem noção, eu até deixava de ver filmes na TV e jogar jogos que eram muito Sério? violentos. Que terror Parte desse medo psicológico. veio por conta de uma história sobre meu avô que meu pai me contou. Onde quando meu avô era mais novo e morava no interior, houve uma Sexta-feira Santa em que seus pais o deixaram sozinho e o alertaram para não fazer nada que desrespeitasse esse dia, principalmente caçar, que era uma coisa que ele gostava muito. Meu avô não deu bola para esse aviso e saiu no mato para caçar algo e matar seu tédio. Ele então encontrou um pequeno lebrão distraído e então puxou sua espingarda e acertou o animal, o abatendo na hora. Ele se aproximou da carcaça, mas algo estranho aconteceu. A criatura se levantou e seu corpo começou a crescer de tamanho, e garras afiadas e dentes grandes surgiram. Meu avô rapidamente saiu correndo de lá, e por Virou a sorte não presa estava aí. muito longe Aí, de casa. Ele então entrou rapidamente e trancou a porta. Foi E nisso se caçado. escondeu embaixo da cama, e conseguiu ouvir os rugidos da criatura enquanto arranhava freneticamente a porta de casa. É, paizão. Após um tempo, os barulhos cessaram, mas ele continuou embaixo da cama até seus pais retornarem. Segundo meu pai, Pensei que ele ia falar até hoje. Até hoje ele está embaixo da Eu cama. ficaria. ele já visitou essa casa onde meu avô morou, e realmente havia marcas profundas de garras na porta. Ah, tem. Na casa dos meus pais também tem. Eu tinha uma cachorra que era o capeta, mano. Cachorra. Nossa, e ela... Mano, ela era braba em arranhar a porta. Se deixasse ela pra fora, ela quebrava a porta inteira, mano. Ah, e quando eu for avó, eu vou escrever vários contos de terror. E eu vou contar pros meus netos como se fossem histórias reais. Pra quê? Continua a tradição. A tradição de enganar. É isso.
Tem que traumatizar as crianças mesmo. Entendi. E depois que você cresce, você fica tudo fugido. Não acredita em nada mais. Não tem mais graça Papai Noel, não tem mais graça nada. Vamos tá alimentando aí a imaginação enquanto é pequena ainda, né? A história que meu avô havia contado. Agora fica a seu critério acreditar ou não. Eu só sei que sempre quis passar essa história adiante para mais pessoas e finalmente pude fazer isso. Maneiro. Mas uma história, enfim, acredito que por hoje seja isso. Que Deu maneiro, pra comentar cara. e elaborar um pouco sobre Bom os vídeo, horrores tá? do interior do Brasil. Bom vídeo. E espero que tenham gostado. Quero aproveitar Gostei. também para pedir que caso tu tenha alguma história ou relato de algum parente que vive no interior, Sim. deixa aqui nos comentários, que esse é o tipo de coisa que me deixa bastante interessado. Legal. Pode deixar aqui também nos comentários, vai lá no canal e fala assim, ó, assistir lá no canal Sinsou Lives, né? O link tá aqui nos comentários. Creio que mais pessoas também vão Mas gostar de fica até o ler. final. Mas enfim, conto com seu apoio no vídeo. É isso, pessoas. Vai lá, comenta, vem pelo Sinsou Lives, deixa o like aqui, deixa o like lá, deixa um like todo Gostei. mundo. Bom vídeo. Bom vídeo. E você tem histórias?